Olá pessoal, sou Graciane Saliba e trouxe agora os principais pontos da medida provisória 936, que traz normas para enfrentamento do estado de calamidade pública na seara trabalhista. Essa medida provisória, ela traz o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E para isso, ela trouxe 3 pontos. O primeiro ponto é o pagamento de um benefício emergencial para a manutenção do emprego e da renda. Segundo ponto, possibilidade de redução da jornada de trabalho e do salário. E terceiro ponto, suspensão temporária do contrato de trabalho. Ela não se aplica aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e à sociedade de economia mista, e também aos organismos internacionais. Fora isso, pessoal, podemos aplicá-la aos domésticos, aos rurais e aos trabalhadores urbanos e até temporários. Bom, vou trabalhar então ponto a ponto aqui de forma bem resumida para que todos tenham noção de tudo que trata a medida provisória 936. O primeiro ponto é que ela criou o benefício emergencial da preservação do emprego e da renda. O que é isso? Eu vou explicar mais à frente que quando for uma redução de jornada, vai reduzir o salário e uma parte dessa redução será pago com o benefício emergencial, que tem como base de cálculo o seguro-desemprego. Então, veremos logo em seguida. E aí vamos então para o segundo ponto, que é exatamente a redução do salário e da jornada. O que o governo trouxe nessa medida provisória 936? A possibilidade de redução da carga horária do trabalhador em 25% ou 50% ou 70%. Graciane, pode ser feito um percentual diferente desse? Pode, em acordo ou convenção coletiva. Fora isso, é importante manter esses percentuais que o governo trouxe na medida provisória. E mesmo assim, se o percentual feito lá em acordo ou convenção coletiva for diferente desse, ainda há algumas diferenciações em aplicação do que trouxe a medida provisória. Então, se possível, mesmo em acordo ou em convenção, deve manter esses índices de 25, 50 e 70. É importante lembrar que para isso o prazo é de 90 dias, é o prazo máximo. Então, para haver essa redução, pode estabelecer um prazo de 30 dias, ou de 60, ou até 90 dias. E para isso, pessoal, a gente vai ter então uma tabelinha. E aí eu tentei de forma mais didática trazer aqui a tabelinha para vocês. Por exemplo, se reduz a jornada em 25%, aí lembre, se a pessoa trabalha 44 horas, se reduzir 25%, reduz 25% dessa carga horária e, consequentemente, 25% do salário da pessoa. E aí vai ter uma diferenciação, então, uma redução no salário. A empresa, ao invés de pagar, por exemplo, 4 mil, vai pagar 3 mil reais. E aí, se a empresa está deixando de pagar esses R$1.000 porque reduziu a carga horária, não quer dizer que o governo vai pagar exatamente esses outros R$1.000. A gente vai ver que vai ter uma tabela lá do seguro-desemprego. Então, os 25% que reduz em pagamento da empresa vai cair nos 25% de pagamento do valor do seguro-desemprego, não exatamente o mesmo valor que a pessoa deixou de receber pela empresa. Veremos na tabela seguinte. Se reduzir 50% da carga horária, reduz 50% do valor do salário e aí fica a cargo do pagamento do benefício emergencial 50%. Mas aí vai pagar 50% do valor que a pessoa receberia a título de seguro-desemprego. A mesma coisa se reduzir 70%. Se reduzir 70% na carga horária, reduz 70% no pagamento do salário. E aí a empresa vai pagar os seus 30%, por exemplo, que a pessoa vai continuar trabalhando, e os 70% vai ser pago em cima do que a pessoa receberia do seguro-desemprego, ok? Bom, aí o que a gente pode fazer? Primeiro, gente, se reduziu 25% do salário da jornada, esse acordo pode ser feito direto entre empregado e empregador. O empregador, ele deve mandar esse acordo para o empregado, encaminhar para ele com 2 dias de antecedência, para o empregado ler com calma, ter certeza quais são as cláusulas, como que é. Então, pode ser feito diretamente por acordo individual. Mas é importante que seja um acordo escrito e que o empregado esteja ciente dessa situação. Já se vai reduzir 50%, aí nesse caso, gente, para os empregados que recebem até R$3.135,
a gente pode fazer por acordo individual. Assim como também pode ser feito por acordo individual, que é entre empregado e empregador, para as pessoas que recebem mais de 2 vezes o teto da Previdência, ou seja, que recebem mais de R$ 12.202,12, com diploma de nível superior. E as pessoas que ficam aqui na faixa intermediária, que recebem entre 3.135 e 12.202, nessa faixa intermediária, precisa de acordo coletivo ou convenção coletiva. Então, repare, abaixo de 3 salários eu posso reduzir com acordo individual, 25%, 50% ou 70%. Se for já quem está entre a faixa de 3.135 até 12.202 precisa de acordo coletivo para reduzir 50% ou 70%. Só pode fazer direto com o empregador se for 25%. E seguindo, é importante que vocês saibam também que se vai reduzir lá, por exemplo, os 25%, o benefício emergencial que o governo vai pagar, que tem como base o seguro-desemprego, vai ser pago em cima dessa tabela. O que quer dizer isso? Se a pessoa ganha, por exemplo, R$ 1.050, vai reduzir lá 25%, a gente faz 1.050 menos 25%. Aí é o que a empresa vai pagar. O que ficou faltando, os 25%, vai ser 25% vezes os 80% do salário da pessoa, se ela ganha até R$ 1.599, que seria o máximo que ela receberia de seguro-desemprego. Então, eu tenho que usar essa tabela. O que quer dizer isso? Se uma pessoa ganha até R$ 1.599,61, não quer dizer que ela vai receber exatamente esse valor. Eu tenho que fazer isso vezes 80%. Então, quem ganha, por exemplo, 1.200, é 1.200 vezes 80%. É o que a pessoa recebe de seguro-desemprego. E aí seria 25% desse valor que ela receberia. A mesma coisa nos valores seguintes, se a pessoa recebe entre essa faixa, vai calcular 25% em cima do que ela receberia como seguro-desemprego. A mesma coisa, pessoal, para quem recebe para redução de 50% ou de 70%. Tem que calcular em cima do que a pessoa receberia, que é essa tabela. Então, pode haver perda salarial? Sim, é um momento de crise, é um momento de calamidade pública, e aí esses valores podem ser que fiquem diferentes do que a pessoa recebe, especialmente nos salários mais altos, em que o limite do seguro-desemprego, é importante a gente lembrar que o máximo que a pessoa pode receber de seguro-desemprego é de 1.813. Então, se a pessoa recebe lá, por exemplo, R$ 10.000, reduziu 20%, ela vai receber 8.000 da empresa e 20% de 1.813, que daria aí aproximadamente R$ 370. Então, ela receberia R$ 10.370. E não exatamente os 10.000 que ela receberia, aliás, 10.000 menos os 2.000, que daria 8.000, mais os 300 e poucos reais. Então, ela teria uma perda salarial de aproximadamente 1.700, certo? E seguindo, então, eu gostaria de explicar para vocês a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Falamos na possibilidade de redução de 25, 50 e 70 e há também, na medida provisória 936, a possibilidade de suspensão temporária. O que quer dizer isso? Suspensão quer dizer sem salário e sem trabalho. Então, os contratos que forem suspensos é como se a pessoa não estivesse trabalhando mais na empresa naquele período. O prazo máximo para essa suspensão é de 60 dias. E aí, gente, durante esse período de suspensão, a empresa, todos os benefícios vai continuar pagando para esse empregado, só os benefícios. A empresa não vai pagar nenhum real de salário, não vai pagar fundo de garantia. E aí, os benefícios vão ser pagos direto, por exemplo, plano de saúde, plano odontológico, ticket de alimentação, isso que vai ser pago pela empresa. Nas demais verbas ficam suspensas, porque o empregado não vai trabalhar, ele está suspenso, ele está retirado ali da empresa durante esse período, prazo máximo de 60 dias. E aí ele vai receber como? De onde vem o dinheiro, o pagamento dele? Do seguro-desemprego. Graciane, mas ele ganhava R$ 7.000. Quanto que ele vai ganhar de seguro-desemprego? R$ 1.813. Aí limita ao valor do seguro-desemprego, naquela tabela que comentamos atrás. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo em cima de quanto a pessoa receberia de seguro-desemprego. Para contar esse tempo do empregado como aposentadoria, por exemplo, é importante que ele continue contribuindo para o INSS. Ele pode contribuir como autônomo facultativo. Se ele não quiser contribuir, ele não vai contribuir.
Então é importante a gente lembrar nesses casos que há uma suspensão. É como se não tivesse na empresa. E para isso, gente, houve uma diferenciação na MP 936. Por quê? Para as empresas até 4.800.000 reais de receita bruta, até esse valor, vai tudo para o seguro-desemprego. Para as empresas que têm receita bruta anual acima de 4.800.000 reais, o governo vai fazer o seguinte, 70% ele vai pagar como seguro-desemprego e 30% a empresa tem que continuar pagando nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, a empresa vai continuar pagando 30%, mas como uma ajuda compensatória mensal, que é indenizatória. Então, sobre ela não incide FGTS, não vai contar para férias, para 13º, nada disso. É um valor como se fosse uma ajuda de custos que a empresa vai pagar para o empregado diretamente nos casos de ser acima de 4.800.000 reais a receita bruta anual. O outro ponto que é importante lembrar é a estabilidade ou uma garantia provisória que foi trazida pela MP 936. Tanto nas hipóteses de suspensão como nas hipóteses de redução da carga horária e, consequentemente, do salário, haverá a indenização por estabilidade. O que é isso? A estabilidade é que as pessoas não podem ser demitidas sem justa causa quando voltarem. E como que é isso, gente? Por igual período. Se reduziu o salário ou ficou suspenso por 60 dias, a pessoa também não vai poder ser demitida sem justa causa por 60 dias. Ah, Graciane, mas não tem como, a empresa quer demitir de toda forma. Então, terá uma indenização. Que indenização é essa? Aí vamos lá. Se a redução for de 25%, de 60 dias, nos próximos 60 dias, quando a pessoa retorna para a empresa não vai poder demitir sem justa causa. Se demitir, a empresa vai ter que pagar 50% dos salários que seriam devidos até o final dessa estabilidade. Então, vamos supor, a pessoa recebe R$2.000 e aí ela ficou 2 meses com salário reduzido. Quando ela retorna, ela tem 2 meses de estabilidade, recebendo aquele salário dela que ela já recebia lá antes da redução. E aí, se a empresa demitir antes, tem que somar tudo que ela receberia de salário até o final desse período de estabilidade e pagar como indenização para esse empregado. E aí, a indenização é de 50% dos salários devidos. Se a redução tiver sido de 50%, a indenização será de 75% dos salários devidos. E se a redução tiver sido de 70%, aí, nesse caso, ou se tiver sido suspensão temporária do contrato de trabalho, vai ter que pagar 100% dos salários devidos. Tem que pagar toda a verba que seria devida no contrato dos salários. Bom, e aí não pode esquecer de fazer a comunicação. Que comunicação é essa? Primeiro, gente, vai ter que fez esse acordo, que é o acordo de 2 dias, que foi encaminhado para o empregado, com 2 dias de antecedência, tanto de redução quanto de suspensão, para o empregado ver, ler com cuidado, ver se ele realmente vai aceitar, como que vai ser. Encaminhou, tem 2 dias para isso. Na hora que o empregado assinou, celebrou esse acordo, 10 dias para mandar para o Ministério da Economia, 10 dias para enviar para o sindicato. E a partir dessa data da celebração, 30 dias depois, é que será pago o benefício emergencial, que é aquele valor de complementação que o governo pagará. Outro ponto que é muito importante a gente lembrar é que isso será fiscalizado posteriormente pelo Ministério da Economia. E a medida provisória trouxe uma informação de que não vai aplicar nem dupla visita. Então, chegou a fiscalização, houve aplicação equivocada, houve erro de aplicação, pode já fazer a autuação. Então, a gente tem que ficar de olho porque o governo vai fiscalizar, porque isso é dinheiro público. Bom, esses foram alguns pontos principais da medida provisória e eu estou à disposição aqui no YouTube com vídeos assim que vai saindo. Eu estou tentando gravar, manter todos informados, porque são medidas muito importantes para a manutenção do emprego e também para conseguirmos sair logo dessa fase. E eu espero que unidos possamos arranjar as melhores soluções para manter um equilíbrio de saúde e também de economia. Se você gostou, se foi útil para você, não esqueça de dar um joinha e também inscreva-se no canal para receber notificação de novos vídeos. E nas minhas redes sociais, no Instagram, tem lá também Graciane Saliba, onde eu estou passando as informações. Até mais, um grande abraço!